boa noite. Boa noite. Após reunião com o ministro, Jair Bolsonaro afirma que já existe um país suspeito pelo vazamento de petróleo nas praias brasileiras. Entra em vigor a lei federal que transforma transporte irregular de passageiros em infração gravíssima. E você vai ver também. Ministério Público Federal de Brasília denuncia 26 pessoas na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão de estatais. Começa a nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Em 3 meses foram confirmados mais de 5 mil casos da doença. Após ter a prisão domiciliar decretada, Alejandro Valeico se entrega à polícia. Ele é enteado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Donald Trump retira tropas da Síria e ameaça destruir totalmente a economia da Turquia se o presidente do país passar dos limites em operações na Síria. Novos protestos em Hong Kong são marcados por prisões, violência policial e manifestantes destruindo lojas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a cobertura feita por parte da imprensa em relação ao governo. Bolsonaro negou que tenha qualquer envolvimento com o suposto esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. Além disso, o presidente diz que não pretende acabar com a estabilidade dos servidores públicos. Hoje, com a capa do Correio Brasiliense, dizendo que vou acabar com a estabilidade do servidor. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês. Isso é covardia e patifaria. Nunca falei nesse assunto. Querem jogar o servidor contra mim. Como ontem a Folha de São Paulo querem me ligar ao problema de Minas Gerais. Um esgoto a Folha de São Paulo. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro. Vai ser difícil. Continuem mentindo. O deputado federal Baleia Rossi é o novo presidente do MDB. A legenda tenta retomar uma identidade própria após passar vários anos como partido de sustentação do governo. A palavra de ordem na convenção do MDB, realizada ontem em Brasília, foi renovação. Mas a eleição do deputado federal Baleia Rossi para a presidência da legenda teve o apoio de figuras históricas, como o ex-presidente José Sarney, o ex-ministro Moreira Franco e dos ex-senadores Eunício Oliveira e Romero Jucá, que era o presidente do partido. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do Democratas, e o presidente do PSDB, Bruno Araújo, também participaram do evento. Baleia Rossi foi eleito para um mandato de 2 anos. O primeiro grande desafio à frente do MDB será as eleições municipais de 2020. Após ser protagonista de todos os últimos governos, na gestão Jair Bolsonaro, o MDB tem tentado passar uma imagem de independente. Nosso partido foi até conhecido como Partido da Governabilidade. Só que por isso nós pagamos um preço muito alto também. Nós pagamos um preço alto. Nós precisamos hoje escolher as nossas bandeiras. E precisamos ter a nossa identidade. Precisamos saber que é possível viver sem governo, sem participar do governo, com compromisso, com agenda, mas não precisamos de governo para sobreviver, porque o MDB é muito maior que isso. Mais de 130 locais já foram afetados pela mancha de óleo que atinge as praias do Nordeste. O petróleo avançou por todos os estados da região. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou um dos locais afetados. Segundo o último levantamento do IBAMA, 61 municípios foram afetados dos 9 estados do Nordeste. O último a ser atingido foi a Bahia. A mancha também chegou na foz do Rio São Francisco, no município de Piaçabuçu, litoral extremo sul de Alagoas. De acordo com o IBAMA, o petróleo está a cerca de 150 metros do rio. O óleo, que começou a aparecer no início de setembro, já chegou a 132 praias. 11 estão em processo de limpeza. 9 tartarugas e uma ave morreram por causa da substância. Em Sergipe, a soltura dos filhotes de tartarugas marinhas foi suspensa pelo projeto Tamar.
A situação fez com que o estado decretasse situação de emergência. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou a região para monitorar o problema. No Twitter, Salles afirmou que já foram recolhidas mais de 100 toneladas de borra de petróleo. O presidente Jair Bolsonaro determinou uma investigação sobre as causas e responsabilidades pelas manchas de óleo. Os trabalhos serão conduzidos pela Polícia Federal, Ministério da Defesa, IBAMA e Instituto Chico Mendes. Um relatório do IBAMA já apontou que as manchas são de petróleo puro, mas que ainda não é possível afirmar de onde ele veio. A Petrobras informou que esse tipo de óleo não é produzido no Brasil. A Marinha está monitorando os navios para identificar a origem do vazamento. Mas hoje, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e comandantes das Forças Armadas para discutir sobre as manchas de óleo. Ao final da reunião, ele afirmou que já existe um país suspeito pelo vazamento do petróleo, mas não revelou qual. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo, existe a possibilidade. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. O estado de São Paulo recebeu hoje 180 ônibus escolares do Ministério da Educação. O investimento foi de aproximadamente 41 milhões de reais e os ônibus vão beneficiar estudantes de 140 cidades do estado. Além do ministro da Educação, Abraham Weintraub, estiveram presentes no evento em um parque da Zona Oeste de São Paulo, o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, o secretário da Educação do estado de São Paulo, Rocieli Soares, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O ministro fez duras críticas de como recebeu a pasta. A gente tem encontrado muita coisa lá no MEC. Mesmo depois de vocês já terem feito uma faxina inicial, são décadas de destruição. O tamanho da bagunça que a gente pegou, da balbúrdia, depende como vocês preferirem, é muito grande. E com pouco dinheiro dá para fazer muito. Olha a quantidade de ônibus que está aqui. Abraham Weintraub também voltou a falar sobre a polêmica das universidades federais no país e o ensino técnico nas escolas. Cada universidade federal dessas grandes custa mais de 3 bi por ano. 3 bi. A gente tem 69 universidades federais no Brasil. Quase 70. Com uma delas, a gente põe todas as crianças nas creches na pré-escola. A escola pode ensinar um ofício. E aí vem o preconceito desses intelectualoides que acham que escola técnica não é boa, porque ensina ofício. Tem que ser doutor. Doutor, está cheio de doutor sem emprego. Agora, é difícil ter um bom encanador passando fome ou na fila de um Bolsa Família. É difícil um eletricista, é difícil um técnico bom que não consegue se virar. O Ministério Público Federal de Brasília denunciou 26 pessoas em 3 processos na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão de empresas estatais. As fraudes que teriam ocorrido entre 2009 e 2014 atingiram as seguintes entidades de previdência complementar: o FUNCEF da Caixa Econômica, o Postales dos Correios e o Petros da Petrobras. Segundo a denúncia, esses 3 fundos de pensão fizeram aportes milionários em um fundo de investimento chamado Multiner, que estaria comprovadamente em situação de desequilíbrio e incapacidade financeira. Diretores dos fundos de pensão, em parceria com executivos do Multiner e empresas de consultoria, teriam elaborado relatórios falsos, dizendo que a aplicação do dinheiro no Multiner seria um bom negócio. Como resultado, os fundos de pensão ficaram no prejuízo e o Multiner recebeu dinheiro de forma indevida. O Ministério Público Federal de Brasília cobra dos envolvidos 3 bilhões e 100 milhões de reais, o equivalente ao triplo dos prejuízos causados para a reparação dos cofres públicos. As denúncias foram pelos crimes de gestão fraudulenta e desvio de recursos em proveito próprio ou de terceiros. Após os depoimentos e análise das provas, caberá à Justiça decidir se os denunciados se tornarão réus. Um processo da Lava Jato no Paraná contra Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, acusado de ser operador financeiro do PSDB, foi encaminhado hoje à Justiça de São Paulo.
O processo em que Paulo Preto é acusado de lavagem de dinheiro e obstrução de justiça foi enviado à Justiça Paulista por determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O desembargador João Pedro Gebran Neto acolheu o pedido da defesa por entender que o Ministério Público Federal não faz qualquer relação direta entre as supostas condutas do acusado com o pagamento de agentes da Petrobras, o que seria necessário para justificar a conexão com os demais feitos da operação e a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Os advogados de Paulo Preto não quiseram falar sobre o assunto. Paulo Vieira de Souza foi preso 2 vezes pela Lava Jato. A última em fevereiro deste ano, na 60ª fase da operação em São Paulo. Desde março, ele está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Começou hoje uma nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Nos últimos 3 meses, o Brasil registrou mais de 5.000 casos confirmados da doença. Os pais da pequena Alice, de 11 meses, aproveitaram o primeiro dia da campanha para vacinar a filha. Nesta primeira fase, o público-alvo são as crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Tem que antecipar, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Para não acontecer, a gente vê tantos casos acontecendo aí, então a gente tem que prevenir, né? Essa aplicação é uma dose extra, não é contabilizada no calendário de vacinação. Por isso, os pais precisam ficar atentos. Os bebês com menos de 1 ano devem ser imunizados novamente aos 12 e aos 15 meses de idade. Como essa criança está sem proteção, faz essa dose para que ele tenha uma proteção neste momento em que estamos vivenciando surtos em várias localidades no país. Fabiana se antecipou à campanha do governo federal. Preocupada com o aumento do número de casos de sarampo, vacinou a filha de 9 meses no mês passado. Inclusive, na minha família, eu perdi uma tia com sarampo, muitos anos atrás, né? Ela morreu com 4 anos, então é uma doença que não pode brincar. Tem que prevenir sim, a vacina não causa doença, ela salva a criança da doença. A vacinação do primeiro grupo vai até o dia 25 de outubro. Já a segunda etapa será a partir de 18 de novembro para quem tem entre 20 e 29 anos e que não está com as doses em dia. A meta do governo é vacinar 2.600.000 crianças na faixa prioritária e 13.600.000 adultos. Sarampo pode complicar, sarampo pode levar a óbito e a forma de prevenir é vacinando. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 3 meses, o Brasil registrou 6 mortes e mais de 5.400 casos confirmados de sarampo. 4 óbitos foram de pacientes menores de 1 ano. O estado de São Paulo concentra 97% dos casos da doença e 9 mortos desde o começo do ano. Essa instabilidade, essa oscilação no tempo, hora quente e seco, hora frio e úmido, é um prato cheio para as chamadas ites. Rinite, bronquite e todas aquelas outras doenças que aumentam em 30% a movimentação nos postos de saúde nessa época do ano. Quando Arthur chega da escola, quem o recebe é o melhor amigo. O problema é que o garoto de 9 anos tem asma e o cachorro pode agravar a situação. Então Arthur precisa encarar uma rotina que começa com a bombinha. No quarto do menino tem até um cantinho com tudo o que ele precisa para combater a doença, que se agrava nessa época do ano. A primavera, o inverno são estações que a gente sempre fica de mal porque mudou a estação, ele começa a ter crise. E aí começa medicamento que era só espaçado, né? Só em época de crise, a gente começa a usar todo dia, várias vezes por dia. Num dia um sol de rachar com baixa umidade, tempo seco. No outro, chuva e frio, como hoje. Haja pulmão para aguentar tanta mudança no clima. Rinites, bronquites e asma são doenças que sofrem influência direta do tempo. Isso explica um aumento de 30% da procura para o tratamento dessas enfermidades nas unidades de saúde da capital paulista. Este pronto-socorro de um hospital infantil no centro de São Paulo tem ficado cheio todos os dias. Ele está gripado, com a garganta inflamada e tendo febre. Ela está com bronquiolite. É a mudança do tempo. Deixa ela assim. A Tainá tem bronquite. Essa mudança climática, então? É horrível. Se está muito calor, ela sofre. Se está muito frio, ela sofre. Não tem jeito.
As crianças e os idosos são os mais afetados, de acordo com essa pediatra. Eles têm uma mucosa mais delicada, menos preparada, as crianças ainda não têm quantidade de anticorpos suficiente para se proteger de vírus e bactérias. Algumas dicas podem ajudar a minimizar os sintomas de quem sofre com essas ites. Oferecer bastante líquido para as crianças, né? Hidratar bem a criança, hidratar o ambiente também, né? Às vezes colocando uma toalha molhada ou um balde de água no quarto quando está muito ressecado. Já estão em vigor as novas regras para transporte de passageiros. O motorista que for pego atuando de forma irregular vai sofrer sanções mais rígidas. A intenção é coibir o chamado transporte clandestino. A lei federal sancionada em julho pelo presidente Jair Bolsonaro sofreu modificações nos artigos 230 e 231 e vale para vans, ônibus e mototáxis. A multa, por exemplo, passou de R$ 130,16 para R$ 293,47 centavos. Caso seja transporte escolar, o valor é multiplicado por 5, chegando a R$ 1.467,35. A pontuação também foi alterada. De média, pulou para gravíssima, com 7 pontos na carteira. Além disso, o veículo poderá ser recolhido. Os sites de reclamação são cada vez mais procurados por consumidores insatisfeitos. Além de permitir que o visitante registre sua queixa, essas plataformas online buscam soluções e disponibilizam avaliações das empresas cadastradas. Em apenas 3 meses, Irving teve problemas com um aplicativo de entrega de comida, com uma agência de viagens e um serviço de assinatura de TV, mas não deixou quieto. Fui para o site de reclamações justamente porque eu não consegui um retorno direto com as empresas. As reclamações online são uma tendência que tem facilitado o acesso do consumidor aos seus direitos. Que é prático, é fácil, tanto para o consumidor quanto para a empresa, que também consegue gastar menos tempo e resolver os problemas com mais facilidade, fidelizando o consumidor. Essa plataforma aqui chega a registrar 70 mil reclamações por dia. Ela mede a quantidade de problemas que são solucionados ou não. E esses dados servem também como consulta sobre a reputação da empresa, o que muita gente faz para saber se vale a pena comprar um produto, fechar um negócio ou contratar um serviço dessa tal empresa. O Reclame Aqui tem 700 mil visitações diárias. O índice de solução das reclamações gira em torno de 80%, atendidas em até 3 dias. Costumo ver os comentários e saber lá qual é a qualificação da empresa para tentar prevenir algum problema no futuro. Se sente um pouco mais seguro? Dá um pouco mais de segurança. Irving acredita que a internet pressiona as empresas a resolverem as queixas do consumidor. Em 48 horas, ele teve as soluções que precisava. As categorias com o maior número de reclamações são telecomunicações, bancos, aplicativos de transporte e delivery e lojas virtuais. Empresas que prestam serviço público também estão entre as mais criticadas. O Portal do Consumidor, no ar há 5 anos, já recebeu mais de 2 milhões de reclamações feitas por mais de 1 milhão de usuários. 80% das reclamações registradas são solucionadas dentro de 7 dias. Não é toda empresa que é perfeita, né? Então, com essas críticas na internet, é bem melhor para a gente escolher o que a gente vai comprar. No Rio de Janeiro, a ousadia de criminosos chamou a atenção nas redes sociais. 2 homens roubaram uma loja de produtos oficiais do Flamengo e depois postaram um vídeo na internet comemorando o assalto. A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança da loja. Um homem armado anuncia o assalto e leva um cliente e uma funcionária para o estoque. Enquanto isso, outro criminoso fecha a loja. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira em Rio das Pedras, zona oeste da cidade. Os 2 bandidos fizeram a limpa na loja de artigos esportivos do Flamengo. Levaram relógios, bonés, camisetas e até roupas de bebê. Tudo foi colocado em sacos plásticos pretos. Horas após o assalto, os criminosos postaram nas redes sociais a carga roubada. Nós vai na pista e roubar tudo, papai. A Polícia Civil já realizou uma perícia no local e agora tenta identificar os criminosos que cometeram o assalto. 5 mulheres e um homem foram baleados ontem numa praça no centro de São Paulo. De acordo com a polícia, um homem ainda não identificado é o autor dos disparos que teria como alvo uma única pessoa. O vídeo mostra quando começa a correria e esse homem de camisa branca cai.
O atirador de camiseta preta o alcança e atira. A polícia diz que a vítima é Vicente Souza dos Santos, de 34 anos, que já cumpriu pena por tráfico de drogas. A motivação do crime seria um desentendimento entre 2 ambulantes do local. 5 mulheres foram baleadas. As vítimas foram socorridas e ninguém foi preso. E a Polícia Gaúcha prendeu no fim de semana o homem suspeito de jogar ácido em pelo menos 5 pessoas em junho na zona sul de Porto Alegre. Ele estava no Paraná e admitiu os crimes. Foram mais de 3 meses de investigações intensas, até a polícia chegar ao suspeito dos crimes, que aterrorizaram os moradores da Zona Sul de Porto Alegre. O empresário de 48 anos confessou a autoria de todos os crimes. Ele disse informalmente à polícia que fez isso para que a ex-companheira fosse morar com ele em Curitiba. A intenção era mostrar para a mulher que Porto Alegre é um lugar perigoso para viver. As vítimas foram escolhidas em locais que a ex-mulher do suspeito transitava. Ela já tinha uma medida protetiva contra o criminoso, que também foi o responsável por uma carta jogada em uma residência com a intenção de amedrontá-la. O papel transmitia para o leitor a missão de jogar produto químico em pedestres. 4 mulheres e um homem sofreram lesões no rosto e em parte do corpo, além de terem as roupas deterioradas por um ácido sulfúrico. O fato de ele não estar mais morando na capital, o fato de ele ter utilizado um veículo alugado, inclusive ter trocado as placas, dificultou o trabalho da investigação e vários elementos de prova que comprovam a participação dele em todos esses ataques. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Porto Alegre. Mais de 200 quilos de maconha e pasta base de cocaína foram apreendidos nesse final de semana pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas mineiras. 3 pessoas foram presas. Uma das apreensões contou com o apoio de cães farejadores. Com a ajuda deles, os policiais rodoviários encontraram a droga escondida na carroceria dessa caminhonete. Num fundo falso, havia 67 quilos de pasta base de cocaína. No sábado, foram 2 apreensões em outras 2 rodovias mineiras. Neste carro, a droga foi encontrada no painel. 20 quilos de pasta base foram apreendidos. Já nesta caminhonete, os policiais encontraram 132 quilos de maconha. A droga estava embalada em 106 tabletes escondidos no veículo. Depois de 13 horas à deriva no mar, mergulhadores foram resgatados no litoral de Pernambuco. Eles faziam um mergulho técnico no naufrágio de uma corveta a cerca de 40 quilômetros da costa. 4 mergulhadores desapareceram no mar na tarde de ontem e só foram resgatados na madrugada de hoje, na praia da Coroa do Avião, na ilha de Itamaracá, região metropolitana do Recife. Os 4 homens saíram do Cabanga Yacht Club, no Recife, para realizar um mergulho. Eles estavam a bordo desse barco. Quando subiram até a superfície, os mergulhadores perceberam que a embarcação de apoio estava muito distante. Equipes da Marinha e o helicóptero do Corpo de Bombeiros participaram das buscas. Depois de 13 horas à deriva, o quarteto foi encontrado a 15 quilômetros da posição de onde desapareceram. Todos passam bem. Um brasileiro de 117 anos, nascido no Paraná, pode ser o homem mais velho do mundo. Mas ainda falta reconhecimento do Guinness Book, o livro dos recordes. Sebastião Batista dos Santos, 117 anos, de acordo com a carteira de identidade. O morador do bairro São José Operário de Coronel Vivida nasceu em 1902. A idade do seu Sebastião chamou a atenção do Instituto de Identificação do Paraná. A papiloscopista Elisa Manoeli, funcionária do Instituto, veio de Curitiba para Coronel para colher as digitais do seu Sebastião, para fazer uma nova carteira de identidade, porque essa que ele tem está rasurada. Para isso, os primeiros documentos foram confeccionados no escritório de identificação em Coronel, que fica junto à Agência do Trabalhador. As digitais foram colhidas na moradia do seu Sebastião. O Instituto de Identificação do Paraná quer que o seu Sebastião seja reconhecido pelo Guinness Book como o homem mais velho do mundo. De acordo com o Instituto, que passou dias pesquisando, buscando documentos que comprovam oficialmente a idade do seu Sebastião,
Eles garantem que têm todos os dados exigidos pelo Guinness para pedir o reconhecimento dele como o homem mais velho do mundo. A neta Viridiane está na expectativa. Tomara que dessa vez dê certo, né? Já vieram outras vezes, daí não deu certo. Agora estamos confiantes que vai dar certo. A filha Jocely disse que o título não importa tanto assim. O que vale mais é a presença do pai junto da família, com essa idade, alegrando a todos. Meu Deus do céu, para mim é uma honra, uma glória de Deus ter ele aqui perto de mim. Para mim é a maior felicidade ter ele vivo aqui comigo. Ele gosta de contar bastante história, né, lá dos passados dele, dos antigos dele, né? E é o que nós mais gostamos de escutar, é isso, né? Seu Sebastião está com a voz um pouco afônica, mas conversou com muita alegria. Aliás, faz aquilo que mais gosta, alegrar quem está em sua companhia. Tá mostrando as joias? Acho bonito. Ele achou bonito? Achou bonito, né? Claro que não podia faltar música. E se o seu Sebastião for reconhecido pelo Guinness Book Homem Mais Velho do Mundo, vamos contar aqui. O assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Eduardo Vilas Boas, de 67 anos, passou por exames hoje no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele fez uma broncoscopia. O procedimento é uma espécie de endoscopia nos pulmões. Vilas Boas está internado na UTI desde quarta-feira da semana passada. O general sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuromotora de caráter degenerativo. Manifestantes indígenas paralisaram estradas e interditaram uma rodovia no Equador no 5º dia de protestos no país contra o aumento de até 123% nos preços dos combustíveis. Até agora, 14 pessoas ficaram feridas nas manifestações e mais de 470 foram detidas. Ontem, um homem de 35 anos morreu atropelado. Agora as notícias internacionais. Hong Kong entra na 18ª semana ininterrupta de protestos. O correspondente do Rede TV News, Marcelo Espíndola, esteve no meio do confronto entre manifestantes e a polícia no domingo e conta os detalhes do que aconteceu. Veja só. Mesmo debaixo de chuva, a manifestação começou no centro da cidade e logo a polícia deu o aviso para dispersar ou abriria fogo. Os manifestantes usam de tudo para fazer as barricadas e se defender. Até uma escavadeira foi usada para tentar conter o avanço da polícia. Sobe muita fumaça e a linha de frente do protesto recua. Voluntários do resgate atendem cidadãos afetados pelo gás. No trajeto da marcha, tijolos viraram munição e lojas foram destruídas. Este ativista explica que os alvos são as lojas mantidas pelas gangues, as mesmas que espancaram manifestantes em julho, ou as franquias de propriedade de deputados pró-Pequim. Estamos tentando passar uma mensagem para aqueles do partido pró-Pequim. Ok se você não apoia a nossa opinião, mas não é certo você brigar com a gente usando violência, usando faca contra nossos manifestantes. Durante o protesto, praticamente todos usaram máscara, um desafio à nova lei que proíbe que se cubra o rosto, em vigor desde sábado. Diante da ameaça da nova lei, a mensagem dos cartazes fixados nos pontos de ônibus é nada a temer. Nesta segunda-feira, os 2 primeiros detidos pelo uso da máscara foram liberados sob fiança e serão julgados. Eles podem ser punidos com 1 ano de prisão e multa equivalente a R$ 12.500. No bairro Mongkok, foi realizada uma homenagem a 2 jovens atingidos por arma de fogo pela polícia na semana passada. Ambos permanecem internados. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. O presidente americano Donald Trump ameaçou destruir totalmente a economia da Turquia se o presidente do país passar dos limites em operações na Síria. A declaração ocorre após os Estados Unidos anunciarem a retirada de tropas ao norte da Síria, próximas à fronteira com a Turquia. Veja com o correspondente Luciano Júnior. O acampamento está vazio. As trincheiras e torres de observação também.
Lembrança dos americanos, apenas uma bandeira jogada no chão. Este é um dos últimos comboios que foram vistos na fronteira entre a Turquia e a Síria. Os americanos, que durante 3 anos deram apoio aos curdos sírios na luta contra o Estado Islâmico, foram embora. A ordem veio do presidente Donald Trump, que nesta mensagem no Twitter usou um tom agressivo para justificar sua decisão. Disse que os Estados Unidos deveriam ter ficado apenas 30 dias na Síria. E ficaram muitos. Falou que derrotou rapidamente o Estado Islâmico, mas que a Europa sugeriu que os rebeldes capturados fossem para prisões americanas. E que, na opinião dele, os Estados Unidos eram sempre os otários da OTAN, do comércio e de tudo. Trump chamou o conflito entre curdos e turcos de guerra ridícula sem fim e mandou um recado ao Estado Islâmico. Se chegarem perto, serão esmagados novamente. A saída dos Estados Unidos da fronteira entre Síria e Turquia está sendo considerada uma traição e deve acelerar o reinício de um outro conflito. A Turquia já sinalizou que pretende a qualquer momento atacar as milícias curdas até então apadrinhadas pelos americanos. Seria retomar uma guerrilha violenta que começou em 2011 por razões políticas. Forças sírias que apoiam a Turquia contra os curdos já começaram seus treinamentos para os combates. Com uma população entre 30 e 40 milhões de pessoas, os curdos representam a maior nação sem pátria do planeta. Metade vive na Turquia, onde são considerados extremistas e separatistas pelo governo. Em viagem à Sérvia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan alertou que o exército de seu país está pronto para iniciar, a qualquer momento, operações contra milícias curdas no nordeste da Síria. Em resposta, Trump afirmou durante um pronunciamento que se a Turquia fizer alguma ação que não deve, os Estados Unidos irão atingir com força a economia do país. A Organização das Nações Unidas disse que não sabe o que vai acontecer, mas se prepara para o pior. Em Kamlish, ao norte da Síria, houve protesto. Manifestantes curdos saíram às ruas para reclamar a decisão dos norte-americanos. Eles entendem que com essa decisão, a volta do Estado Islâmico, que teria sido vencido em março, é apenas uma questão de tempo. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Os portugueses elegeram nesse domingo o novo parlamento do país. A vitória do Partido Socialista, que obteve ampla maioria dos votos, deve manter o primeiro-ministro Antônio Costa no poder por mais 4 anos. Os detalhes com o repórter Peterson Isidoro. A eleição levou mais de 5 milhões de eleitores às urnas e foi marcada pelo maior índice da história de abstenção, 45%. Em jogo este ano, as 230 cadeiras no parlamento de um país que vem registrando uma estabilidade econômica invejável no bloco europeu. Pouco antes da meia-noite, o líder do partido de centro-direita, num discurso rápido, reconheceu a derrota. Felicitar em particular o Partido Socialista e o Dr. António Costa pela vitória alcançada nestas eleições. Depois, o primeiro-ministro Antônio Costa confirmou que as pesquisas de boca de urna já apontavam. Foi uma vitória histórica para o Partido Socialista em Portugal. Nas eleições de 2015, os socialistas ficaram em segundo lugar, só que foram chamados para indicar o primeiro-ministro após ver o programa de governo dos sociais-democratas sucumbir naquele ano. O partido de centro-esquerda agora elegeu 106 deputados, 20 a mais do que no último pleito. Já o PSD perdeu 25 cadeiras e passou a ter somente 77 nomes no novo parlamento. A terceira força política do país, o Bloco de Esquerda, manteve os 19 representantes. As surpresas destas eleições em Portugal foram os chamados partidos nanicos. O PAN, que defende as causas dos animais e do meio ambiente, saltou de 1 para 4 deputados. Outros 3 conseguiram eleger pela primeira vez um deputado, entre eles o Chega, de extrema-direita. Apesar da vitória nas urnas deste domingo, o partido do primeiro-ministro Antônio Costa não conseguiu eleger a maioria absoluta dos deputados para o parlamento. Por isso, o desafio a partir de agora dos socialistas é buscar alianças com pequenos partidos que conseguiram eleger representantes na Assembleia e, assim, formar um governo de coalizão
que possa garantir a aprovação das propostas legislativas pelos próximos 4 anos. Esse foi o tom do discurso do primeiro-ministro pouco depois de saber que seu partido havia vencido nas urnas. A estabilidade política é essencial à credibilidade internacional de Portugal, ao reforço da confiança que permite o investimento, gerador de mais crescimento, da criação de mais e de melhor emprego, que permita reduzir a precariedade e melhorar o rendimento das famílias e o rendimento dos salários. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Nos Estados Unidos, o depoimento de um novo delator aumentou a pressão contra o presidente americano Donald Trump no caso que desencadeou a abertura do processo de impeachment. O novo denunciante diz ter conhecimento em primeira mão sobre o telefonema de Donald Trump ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Assim como o primeiro informante, trata-se de um oficial da inteligência americana que também teve a identidade mantida em sigilo. Detalhes da segunda denúncia ainda não se tornaram públicos, mas, de acordo com a equipe de advogados que representa os 2 delatores, a nova queixa embasa a primeira, que diz que o presidente americano teria usado seu poder para solicitar interferência ucraniana nas eleições do ano que vem, bem como ter retido ajuda militar ao país em troca de favores. Durante uma ligação em 25 de julho, Donald Trump teria pedido ao líder ucraniano para investigar o ex-vice-presidente e pré-candidato democrata Joe Biden e o filho dele, Hunter Biden, que trabalhou em uma empresa de gás ucraniana suspeita de corrupção. O presidente americano nega qualquer irregularidade e insiste em dizer que é vítima de uma grande injustiça. O Comitê de Inteligência da Câmara, responsável pela investigação do processo, decidiu intimar o secretário de Defesa Mark Esper e o diretor de Orçamento Interno da Casa Branca, Russell Vought. Os parlamentares esperam que ambos se pronunciem até 15 de outubro. Na semana passada, o advogado pessoal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, foi convocado para prestar depoimento. O vice-presidente Mike Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo também foram intimados a produzir documentos, mas, até então, não acataram a intimação. O governo federal diz que não reconhece oficialmente o inquérito porque a instalação dele não foi votada no plenário da Câmara. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. No primeiro dia de trabalhos do Sínodo da Amazônia, realizado no Vaticano, o Papa Francisco pediu coragem e transparência aos bispos sul-americanos e aos outros participantes do evento. O encontro começou nesta segunda-feira com líderes amazônicos, missionários e bispos cantando músicas indígenas e fazendo coreografias na Basílica de São Pedro. Na abertura da reunião com os bispos sul-americanos e outros participantes, o Papa Francisco pediu para que todos escutassem o que os outros têm a dizer com humildade e que falem com coragem e transparência, pois o ambiente deve ser sempre de fraternidade. Custodiando a fraternidade que deve existir aqui dentro. Em discurso, o cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes, relator-geral do evento, disse que a Amazônia nunca esteve tão ameaçada e lembrou a importância da igreja agir em diferentes aspectos na sociedade. A igreja precisa abrir as portas, derrubar muros que a cercam e construir pontes, sair e pôr-se a caminho na história. Em outro debate, a irmã colombiana Alba Castillo ressaltou a relevância da presença feminina na Amazônia. Segundo ela, há poucos padres na região e, na falta deles, as freiras acabam por cobrir atividades, realizando batismos, celebrando casamentos e ouvindo confissões. Já que a presença da mulher na Amazônia é muito grande. Com duração de 3 semanas, o Sínodo da Amazônia pretende discutir e buscar soluções para os desafios ambientais e religiosos na região. Em junho, a Santa Sé divulgou o documento afirmando que uma das questões principais a serem tratadas será a possibilidade de ordenar homens casados e mulheres em áreas de difícil acesso. 13 mulheres morreram no naufrágio de um barco de refugiados próximo à ilha italiana de Lampedusa, no mar Mediterrâneo. 50 pessoas estavam a bordo e 15 ainda estão desaparecidas, entre elas uma mãe e a filha de 8 meses.
A guarda costeira italiana informou que a embarcação, que estava superlotada e sem colete salva-vidas, partiu da Tunísia e estava a cerca de 10 quilômetros da ilha de Lampedusa quando afundou durante a madrugada. Segundo as Nações Unidas, cerca de 19 mil pessoas morreram ou desapareceram tentando chegar à Europa pelo mar nos últimos 6 anos. O enteado do prefeito de Manaus, que é investigado pelo assassinato de um engenheiro, se apresentou hoje à polícia. Ele era considerado foragido e se entregou 3 dias depois de ter a prisão domiciliar decretada. Alejandro Molina Valeico, de 30 anos, chegou acompanhado dos advogados e de seguranças particulares. Cercado por jornalistas, ele preferiu não falar com a imprensa. O que você tem a falar sobre o caso, Alejandro? O que aconteceu naquele dia? O Valeico se apresentou à delegacia especializada em homicídios e sequestros por volta do meio-dia, 1 hora antes do prazo limite para se entregar. Caso contrário, poderia perder o benefício da prisão temporária domiciliar. Ele se colocou à disposição da justiça, tá? Foi decretada a prisão domiciliar. Obviamente ele vai ser avaliado por um médico. Vocês apresentaram exames? Vai ter uma avaliação médica feita pelo juiz oportunamente para verificar as condições dele de ser custodiado em conjunto com os outros. Valeico é filho da primeira-dama Elizabeth Molina e enteado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB. Ele e outras 5 pessoas que já estão presas são acusados de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos. De acordo com as investigações, Flávio foi morto na noite do dia 29 de setembro. O engenheiro participava de uma festa na casa de Valeico, neste condomínio, quando começou uma briga. Ele teria sido agredido e retirado. Horas depois, na segunda-feira, o corpo de Flávio foi encontrado com 6 facadas perto do local da festa, nas proximidades de um igarapé. No dia em que a prisão de Valeico foi decretada, ele viajou para o Rio de Janeiro. Segundo a família e a defesa, todo o tempo em que ficou desaparecido, estava internado em uma clínica para reabilitação de dependentes químicos. Ontem foi realizada a missa de 7º dia do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Depois, amigos e familiares fizeram uma homenagem e um ato com cartazes pedindo por justiça. Viadutos e pontes de São Paulo foram tomados por uma série de ocupações irregulares. Hoje, cerca de 1.500 famílias que não têm onde morar vivem nesses locais. Quem mostra pra gente é o repórter Igor Duarte. É apenas uma ponte, mas para muitas pessoas a estrutura de concreto é, na verdade, um local para se abrigar. Em torno do que eles chamam de lar, carros e pessoas passam apressados. Por 2 dias, nossa equipe percorreu por pontes e viadutos de São Paulo. Na Ponte das Bandeiras, na zona norte da cidade, encontramos uma porta. Em frente a ela, um garoto de 14 anos nos relata como é a vida das famílias que vivem ali dentro. Muito barulho, muito zoado, sem água, não tinha luz, agora que eles puxou luz. Às vezes aparece rato e barata. O menino, que ajuda a mãe vendendo balas, está há 2 anos longe da escola. Não sabe ler e nem escrever. Tentou alguma escola para estudar? Já. Qual é a resposta? Não, tem que ter endereço. Só endereço particular de casa. Antes de entrarmos no local, notamos a sujeira já do lado de fora. As moscas ilustram o cenário dessa gente esquecida. Logo aqui na entrada a gente já vê aqui a fiação elétrica, tudo muito mal instalado, o que representa um perigo para as pessoas que vivem aqui. A gente já conversou com algumas pessoas, elas pediram para não serem identificadas porque tem vergonha e também porque não querem que os parentes, pessoas próximas, vejam a situação em que essas pessoas se encontram. Como é que você veio parar aqui? Por problemas com a minha família mesmo assim, não um problema financeiro, nada disso. E eu conheci uma pessoa que já conhecia aqui, e essa pessoa me ajudou a vir pra cá. É um espaço muito pequeno, tem aproximadamente 4 metros quadrados, mas apesar disso, tem muitas coisas aqui dentro. Eu já pedi licença, posso abrir a geladeira, olha só.
não tem nada para comer, a geladeira está vazia, apenas uma garrafa aqui. A gente vê também que tem uma televisão, aqui alguns brinquedos, os produtos de higiene, que a gente vê aqui também, e aqui a cama. É difícil, porque a gente não tem água, a gente fica com medo de às vezes dar um problema na fiação, alguma coisa, então a gente vive assim, com medo. Um risco real. Em junho deste ano, dezenas de barracos de madeira construídos embaixo da ponte do Jaguaré, na Zona Oeste, foram tomados pelo fogo. Com o incêndio, cerca de 50 famílias ficaram desabrigadas. Mesmo com tantos perigos, para muitos, essa é a única possibilidade de viver sob um teto. Por toda a cidade, a cena se repete. Agora, estamos no elevado João Goulart, no centro da capital. Estrutura que abriga dezenas de pessoas. Uma delas é o Odilon, que vive aqui há 6 meses. Como é que você lida com essa situação de morar literalmente debaixo da ponte? Eu não consigo de verdade lidar com isso. Eu tenho que sobreviver a isso. Assim como ele, hoje cerca de 1.500 famílias vivem embaixo de pontes e viadutos, segundo a Prefeitura de São Paulo. A situação das pessoas que moram hoje debaixo de viadutos é uma realidade que a Prefeitura reconhece, vem trabalhando no sentido de identificar as áreas mais críticas, buscando inclusive fazer a remoção dessas famílias e colocá-las no programa de auxílio aluguel e trabalhar com a perspectiva de buscar parcerias com o governo federal, com o governo estadual, para que a gente possa ter mais recursos para produzir mais unidades habitacionais. Enquanto isso, a esperança por dias melhores parece não existir. Que futuro você imagina para você que tem só 14 anos? Não sei ainda. Tem medo do futuro? Agora o esporte. O Flamengo já deu um grande passo para a conquista do Campeonato Brasileiro. Se distanciou do segundo colocado e, de quebra, atingiu uma marca histórica. O Flamengo já está fazendo história no Brasileirão. A vitória diante da Chapecoense por 1-0 fez o rubro-negro se isolar ainda mais na liderança. Jogou como um campeão joga. Se tiver que morrer desportivamente, estamos a falar desportivamente, morremos dentro de campo. E foi isso que os jogadores do Flamengo fizeram, alguns dos quais nos últimos minutos já com alguma dificuldade, mas sempre dando o peito às balas. Agora a diferença para o Palmeiras é de 5 pontos, faltando 15 partidas para acabar a competição. Com o feito, a equipe de Jorge Jesus bateu um recorde. Na 23ª rodada, soma 52 pontos, fato inédito desde 2003, quando a competição deixou de ser de mata-mata. Um dos que contribuíram para o recorde foi Gabigol. Ele é o artilheiro do torneio com nada mais, nada menos que 18 gols. Performance tão boa que o levou para a seleção brasileira. O sucesso tem incomodado os adversários que acusam o Flamengo de estar sendo ajudado pelo VAR durante os jogos. Muitos lances, é só vocês fazerem um levantamento, muitos lances que o VAR não tem atuado em jogos do Flamengo, é fato. Só que a diretoria carioca não está nem um pouco preocupada com a acusação dos palmeirenses. O presidente do Palmeiras falou no domingo, mas durante a semana foi lá pedir desculpa para a CBF, então é melhor não falar nada, só isso. Pelo visto, a única preocupação do líder é acabar com as piadinhas do cheirinho e levantar a taça no dia 8 de dezembro. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.